A graça e a paz estejam em cada coração. Que o amor de Deus ele entre na sua vida, ele entre no seu lar, né? Ele modifique a sua história. Isso é aquilo que nós desejamos a você. Hoje nós vamos meditar algo muito importante da palavra de Deus, e o tema da palavra é Natanael, chamado e escolhido de Deus. Essa palavra está no livro de João, capítulo 1, versículo 43, que diz assim, olha, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando você estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Então, essa foi a experiência que Natanael ele teve com Jesus. Muitas vezes nós somos religiosos, nós vamos à igreja como um ritual religioso, né? Frequentamos uma reunião, vamos num templo e ali a gente expressa a nossa religiosidade. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não tem uma experiência pessoal com Jesus. A maioria das pessoas, elas não vivem uma experiência pessoal com Jesus. Natanael, ele era um homem que acreditava em Deus, mas estava desacreditado do mundo e das coisas ao seu redor. Talvez essa seja a sua condição. Talvez quando Deus ele levanta um profeta, quando Deus levanta um pastor, quando Deus levanta um líder, ou uma pessoa simples para falar com você, você não acredita. Por quê? Porque nós estamos contaminados com as coisas do mundo. Muitas vezes o mundo ele tem entrado na sua vida e tem te contaminado, tem endurecido o seu coração. Era o que estava acontecendo com Natanael. Ele estava contaminado com a circunstância, né? Tanto é que ele disse, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Quem sabe você pode estar imaginando, pode sair alguma coisa boa de Jaboticabal? Pode ter alguma coisa boa em Jaboticabal? Pode ter algum profeta em Jaboticabal? Pode ter algum líder que se levanta e que realmente Deus fale com ele? Então, essa foi a mesma indagação que Natanael ele teve, né? Esse foi o mesmo questionamento que ele teve. Pode sair alguma coisa boa de Israel? Jesus, ele percebeu Natanael no meio da multidão, né? E Natanael estava numa condição. Quando Jesus viu ele estava debaixo de uma figueira, né? Quem sabe a multidão ali era muito grande e Natanael conseguiu se abrigar embaixo da figueira para se esconder do sol e do calor. Quem sabe você também está nessa condição mais confortável, talvez mais confortável que outras pessoas, né? Você procurou se abrigar das coisas do mundo, você procurou um lugar de descanso, uma zona de conforto. É a mesma situação de Natanael. Ele estava ali na zona de conforto dele, mas Jesus ouviu embaixo da figueira. Natanael
assim como Natanael, nós percebemos duas coisas: as circunstâncias da vida e a proposta de Jesus. Qual é a circunstância da vida para você? O que tem te separado do amor de Deus? O que tem te separado daquilo que Deus ele tem para a sua vida? Quais são as propostas de Jesus para você? Quem sabe você já teve muitas propostas, tem pessoas até que já tiveram chamado de Deus para determinadas áreas, né, da sua vida espiritual, mas tem parado e olhado para as coisas do mundo, da vida, para as circunstâncias, para as dificuldades, né, para aquilo que Satanás ele prega. Você sabe que Satanás é um grande pregador. Satanás ele prega usando exemplos. Só que a maior pregação que existe é aquela que você usa como exemplo, certo? O que seria uma pregação? Vamos analisar então. Por exemplo, uma pregação ela tem muito a ver com prego e martelo, ok? Então eu vou usar essa ilustração. O martelo ele tem que ser robusto, mas não pode ser muito pesado, ok? Para você poder bater no prego com firmeza e o prego afundar sem danificar a superfície, ok? Então a pancada ela tem que ser certeira, firme, porém não exagerada. O que acontece? Quando falamos em pregação, nós falamos de uma estrutura, certo? Por exemplo, o pregador, ele tem um martelo. Esse martelo é a sua preparação, né? Então ele tem que ter a sua preparação, a sua bagagem para poder chegar no objetivo, certo? Que é fazer a pregação. A pregação não acontece de uma vez só. Ou seja, eu vou bater uma vez no prego, o prego vai afundar de uma vez até embaixo? Não, eu tenho que bater várias vezes, até chegar naquilo que eu quero, né? na sua totalidade, que ele chegue 100% no seu objetivo. Satanás é a mesma coisa, ele pega uma série de informações, né, que é o martelo dele, né? Ele pega uma série de informações negativas sobre o mundo, sobre a igreja, sobre os pregadores, sobre os irmãos da igreja, sobre as circunstâncias que acontecem. Então tudo o que acontece relacionado à vida espiritual de uma pessoa, relacionado à igreja, relacionado a Jesus, relacionados aos anjos, qualquer assunto, ele vai pegar muita informação negativa e vai ficar pregando em cima daquilo. Ok? Então, o maior pregador que existe é aquele que pega muita informação, que tem muita informação para passar, tem muita bagagem, tem um martelo robusto. Satanás, ele é esse pregador. Ele fica pregando e batendo na sua mente, na mesma tecla, mostrando para você o lado negativo de tudo. Eu queria te dizer que o lado negativo ele faz parte. Ele faz parte do reino também. Por exemplo, são dois polos, positivos e negativos. Por que existe o negativo e Deus ele permite o negativo? Para que você tome como exemplo as consequências dos atos negativos, né? Por exemplo, a pessoa que faz tudo errado, você imagina que nada acontece. Mas com o passar dos anos, você vai ver a vida daquela pessoa, ela vai estar com a vida destruída, com a família destruída, vai estar sem o brilho do Espírito Santo. Então, é importante que essa pessoa também ela exista no nosso meio. É aquela ilustração que fala sobre o joio e o trigo. Ou seja, o joio ele é muito parecido com o trigo. Se você olhar para ele, você às vezes não consegue distinguir o que é joio e o que é trigo. Mas a diferença ela é no fruto. O trigo ele tem fruto, o joio não tem fruto. O trigo, ele tem brilho, o joio não tem brilho. Então, essa é a diferença de uma coisa e outra. Então, é importante existir o lado negativo dentro da igreja. É importante existir esse lado negativo.
É importante que o joio ele esteja no meio do trigo, para que você olhe para a vida dele e você veja, né, quanta desgraça existe na vida de uma pessoa que não serve a Deus corretamente. Ok? Então, você que tem o chamado de Deus, como Natanael teve, você deve focar a sua vida, não nas circunstâncias, não nos problemas e não nos defeitos das pessoas. E sim, você tem que focar no seu chamado e no propósito de Jesus. Então entenda que Natanael ele tinha uma escolha. Ele poderia escolher ficar embaixo da figueira. Mas chega um certo momento que você tem que sair e você tem que enfrentar as adversidades. Foi o que ele fez. Quando ele sai debaixo da figueira e ele ouve os discípulos dizendo a respeito de Jesus, que eles haviam achado o Messias, que eles haviam achado Jesus, que eles iam até Jesus, qual foi a expectativa dele? Eu quero me encontrar com Jesus. Eu quero estar com ele. Se você notar, no versículo 46 e 48, fala sobre as circunstâncias da vida, né? Especificamente de Natanael. Natanael, ele estava desesperado, ele não acreditava mais em coisas boas. Pode sair alguma coisa boa desse lugar, pode sair alguma coisa boa de Jaboticabal, pode sair alguma coisa boa do meio que eu me encontro. Natanael estava solitário. Natanael pensou que estava sozinho, mas Jesus estava o observando e estava com ele, como Jesus ele disse no versículo 48 da palavra de Deus. Qual foi a proposta de Jesus? Versículo do 47 ao 51. Versículo 47. Jesus nos conhece, mas não nos acusa. Vê o nosso potencial e está junto conosco nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele está contigo. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele está com você. Jesus, Ele nos chama. Ele quer que nós o sigamos. Ele diz assim, olha, a palavra de Deus diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer fazer coisas maravilhosas em sua vida? Jesus, ele sempre quis fazer coisas maravilhosas na vida do ser humano. Preste atenção. No versículo 50, ele fala, né, que ele faria coisas grandiosas, né, em nossa vida. Se você crer, você pode contemplar as maravilhas que Jesus ele quer fazer na sua vida, assim como ele fez na vida de Natanael. O livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, fala assim: santificar-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. No versículo 21, Jesus ele deixa claro que ele voltará. A melhor coisa será quando Jesus vier a nós e nós encontrá-lo no céu, e a gente chegar no céu e o encontrar. Vai ser a melhor coisa que vai acontecer na vida de alguém que estava nessa vida, que não acreditava mais em nada, não acreditava mais em ninguém e agora está morando no céu. Então esse é o ápice, né, da vida cristã. Né? A gente poder alcançar o céu, estar na presença dele, viver na presença dele, né? Aí lá nós teremos a vitória total. Aqui na terra nós vamos conquistando o nosso espaço, né? Aos poucos, né? Os milagres não acontecem de repente, a cura não acontece de repente, as manifestações de Deus não acontecem de repente, apenas vai acontecendo gradativamente para o crescimento da nossa fé. Qual é o meu convite para você? Vem e vê. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vem e vê, pois Ele já te recebeu. Ele já te recebeu. Esse é o convite, né, que nós fazemos a você. Vem e vê. Ele já te recebeu.
receba você a Ele, receba uma transformação de vida, receba uma restauração da sua alma, por consequência de você estar servindo a Deus. Glória a Deus, Deus te abençoe, que Deus ele sempre ilumine a tua vida, que sempre Deus ele venha a agir de uma forma sobrenatural. Essa é a minha palavra profética para a tua vida. Independente da circunstância, independente daquilo que você creia, independente daquilo que você faça, Deus ele sempre trará uma solução para a tua vida. Deus ele sempre fará algo de sobrenatural na tua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Creia nisso. Deixe Deus ele entrar na sua vida, iluminar a tua vida, mudar a sua história. Ele é o Senhor de todas as coisas. É Ele que faz tudo em todos. É Ele que age sobrenaturalmente na vida de todos. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica aqui a minha saudação, a minha alegria de poder estar compartilhando a palavra do Senhor com você, em nome de Jesus.